Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, já te louvamos esta noite, ó Pai, já engrandecemos o teu santo nome, ó Pai, porque só tu, Senhor, é digno de receber toda essa adoração, todo esse louvor, ó Pai. Agora te apresento, Senhor, a minha vida e a vida dos teus filhos que aqui estão, Senhor, que necessitam, Senhor, de ouvir a tua voz, ó Pai, porque estão cansados, Senhor, das maldades do mundo lá fora, Senhor. Te apresento, Senhor, a vida dos teus filhos, ó Pai, para que possamos esta noite nos alimentar, Senhor, do maná do alto céus, que é a tua palavra, Senhor. Permita, Senhor, que os seus filhos venham sair desta casa de oração alimentados, ó Pai. Ó eterno e poderoso Deus, fecha, Senhor, os olhos carnais dos teus filhos neste momento, ó Pai. Fecha, Senhor, os ouvidos também, ó Pai, e abra, Senhor, os ouvidos e os olhos espirituais, ó Pai, para que seus filhos venham entender, Senhor, o mistério que tu tem conosco esta noite, Pai. Ó Senhor, e sabemos, ó Pai, que somos barro em tuas mãos, Senhor, que o lugar mais alto que podemos chegar, ó Pai, é junto da planta dos teus pés, ó Pai. Nos diminua, Senhor, esta noite, ó Pai, para que a tua presença, Senhor, para que tu sejas exaltado a todo momento. Assim já agradeço a oportunidade. Os irmãos podem se assentar, dando a rica salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, capítulo 7 de 1 Samuel, a Bíblia Sagrada, no primeiro versículo, ela diz da seguinte forma: que homens de Quiriate levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. Irmãos, a arca do Senhor representava ali a presença de Deus naquele lugar. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que essa arca ficou nessa cidade por volta de 20 anos. Só que aquele povo de Israel, durante esses 20 anos, eles começaram a se entristecer, começaram a ali guardar coisas que não deviam em seus corações. Só que a presença do Senhor estava ali a todo momento. A arca da aliança ali representava a presença do Senhor, do Deus Altíssimo, o único. E eles começaram a se encher com as coisas mundanas no seu coração, e perderam o foco. A Bíblia Sagrada nos diz que eles começaram a servir outros deuses, porque pensavam que Deus, o Altíssimo, haviam esquecido deles. Assim acontece comigo e contigo nos dias de hoje. Porque muitas das vezes esperamos algo da parte de Deus. Muitas das vezes oramos e clamamos ao Senhor e Deus responde que sim. Positivo, vou seguir em frente. Muitas das vezes clamamos, oramos ao Senhor e Deus responde que não. Então devemos recuar em nome do Senhor Jesus. Mas muitas das vezes o Papai do céu não responde nem que sim, nem que não. Assim acontecia com aquele povo. Eles tinham que ter ali algo da parte de Deus todos os dias, ali fisicamente. Muitas das pessoas não entendem o trabalhar de Deus em nossas vidas. Muitas pessoas estão dormindo espiritualmente falando, porque só consegue ver o mover de Deus em nossas vidas quando somos abençoados materialmente, quando ganhamos um carro novo, quando ganhamos uma chave de uma casa, como ganhamos um emprego novo. Não entende o lado espiritual, e aquele povo estava assim.
Deus não respondia nem que sim, nem que não. Aquele povo achava que eles tinham sido deixados de lado. Só que eu falo esta noite para vocês aqui, ó eterno e poderoso Deus, quando o Papai do céu diz nem que sim, nem que não, quando Ele está em silêncio, significa que Deus está trabalhando ao meu e ao seu favor. Que Deus está escutando sim as minhas súplicas, as minhas orações e as tuas também. Que com gemidos inexprimíveis que o anjo desce e recolhe ali a sua oração, as suas lágrimas e leva até o trono do Altíssimo para que você seja abençoado aqui nesta terra. Mas devemos aprender que é no tempo de Deus, que é conforme a vontade do Senhor. Muitas das vezes eu tenho orado e tenho falado, Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tenho, Senhor, e obrigado pelo que não tenho, Senhor, porque se talvez eu tivesse, Senhor, um pouco mais, eu não estaria na Tua presença, Pai. Não te preocupes com o dia de amanhã, porque Deus tem a medida certa para as tuas necessidades. Glórias a Deus. 20 anos a presença do Senhor estava ali naquela cidade. No versículo 3, o profeta Samuel, vendo que estava ali em perfeita desordem, que estava tudo errado ali espiritualmente, estava tudo bagunçado, Samuel não poderia permitir que acontecesse aquilo com aquele povo, porque sabia que Deus era na vida daquele povo. Porém o próprio povo estava bloqueando o trabalhar de Deus. E Samuel reuniu aquele povo. Reuniu o povo de Israel. No versículo 3 a Bíblia nos diz: e disse a casa de Israel: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. 4. Então os filhos de Israel tiraram de si os Baalins e os Astorates, e serviram só ao Senhor. Então começamos a ver dentro desses dois versículos, que não foi uma coisa de qualquer jeito. Porque ele falou, começa a se libertar, começa a se livrar dessas coisas que não agradam a Deus. Para de servir os outros deuses, e venham servir o Deus Altíssimo. Glórias a Deus. E fala ali: preparai o vosso coração ao Senhor. Porque para Deus habitar dentro do meu e do teu coração tem que estar limpo. Porque para Deus habitar dentro do meu coração tem que estar puro. Não pode estar cheio das coisas mundanas lá fora, senão o Espírito Santo de Deus não habita. Glórias a Deus. No versículo 4 falou que aquele povo começou ali a se libertar dos Balaíns e dos Astorates, que era o que impediam ali de ter uma comunhão maior com Deus. Só que Deus havia feito uma promessa para aquele povo: comece a me adorar, comece a me servir, que o Deus Altíssimo iria guardar aquele povo ali das mãos dos filisteus. Quando falamos em idolatria, que aquele povo estava idolatrando outros deuses, não falo somente adoração aos deuses, não falo somente adoração de imagens, objetos, que se tornam amuletos na vida das pessoas. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha e na sua vida. Tudo aquilo que nos enchemos de lá de fora e atrapalha que Deus seja na minha e na sua vida. Se enchemos das coisas mundanas, se enchemos das coisas que não agradam a Deus, e quando Deus quer fazer parte da minha e da sua vida, Ele não consegue,
porque estamos idolatrando algumas coisas, porque estamos já cheios de outras coisas que não agradam o Senhor. Se os problemas estão acima de Deus, está idolatrando. Se a sua família está acima de Deus, estamos idolatrando. Se os amigos, os colegas estão acima de Deus, estamos idolatrando. Se o seu emprego, se a sua faculdade, se o seu carro estão acima de Deus, estamos idolatrando. Muitas pessoas não conseguem ser abençoadas nesta terra. Deus tem um plano para abençoar cada um de uma forma diferente. Não conseguimos ser abençoados às vezes, porque estamos com o coração cheio de coisas mundanas. Porque Deus não consegue bater na porta do seu coração e entrar. Fica lá para as terras. De uma forma estamos idolatrando, sim. Glórias a Deus. Falou que aquele povo estava se libertando dos Baalins. A palavra me leva no livro de 1 Reis, de capítulo 18. Oh, eterno e poderoso Deus. Que ali Elias lança o desafio ali aos profetas de Baal, lá do Monte Carmelo. Elias, ele Deus, mas na terra ali naquele momento ele estava só. Ele lança o desafio ali aos profetas de Baal, que chegavam a ser 450 segundo a Bíblia. Em nenhum momento ele sentiu medo. Em nenhum momento ele hesitou o que Deus queria falar ali com ele, o que ele havia tratado com Deus. Porque o povo naquele momento estavam adorando outros deuses. O povo estava meio que em cima do muro. Ou você agrada a Deus, ou você não agrada. Se você não está na presença do Senhor, se você não está agradando a Deus, você já está agradando o inimigo. A vontade do inimigo está sendo feita, não a vontade de Deus. Então Elias falava: o meu Deus é o Deus verdadeiro, o meu Deus é o Deus altíssimo. E os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, falavam: não, o nosso Deus é o verdadeiro. O nosso Deus é o altíssimo, é o legítimo. Então ali debaixo dos mandamentos de Deus, debaixo da vontade de Deus, Elias lança ali um desafio aos profetas de Baal. Só ele ali, e a multidão assistindo. Elias falou ali para os profetas de Baal: então tá certo, o meu Deus e o seu Deus. Vamos pegar 2 cordeiros. Peçam 2 cordeiros e tragam até aqui. Vocês falam que o seu Deus é altíssimo, que é o Deus verdadeiro. Ofereçam um holocausto, edificam um altar e clamem ao Senhor teu Deus. Ele falava para os profetas de Baal: edifica um altar, prepara a lenha, edifica, oferece ali o bezerro, só que não coloca fogo. E eu prepararei da mesma forma, falava Elias. Eu prepararei da mesma forma. Prepararei o altar, pegarei a lenha, pegarei o cordeiro, vou sacrificá-lo para o Senhor, cortarei ele, coloquei ali sobre a lenha, e também não colocarei fogo. Vocês vão clamar ao Deus a Baal, e eu clamarei ao meu Deus. E há de ser o Deus verdadeiro, aquele que respondeu a oração com fogo. A Bíblia Sagrada nos diz ali que na parte da manhã os profetas de Baal começou a edificar ali o altar. Trouxeram a lenha, separaram, trouxeram o cordeiro, sacrificaram o cordeiro e colocaram ali. A Bíblia Sagrada nos diz que eles começavam a clamar: ah, Baal,
envia-nos fogo pela manhã. Ah, Baal, precisamos de ti, porque só o Senhor é Deus. Ah, Baal, e foi clamando, só que o ponteiro do relógio foi rodando, o tempo foi passando, e aqueles profetas foi clamando, clamando. A Bíblia Sagrada nos diz que em um certo momento eles começavam a dançar, começavam a pular ali sobre o altar para chamar a atenção de Baal. A Bíblia Sagrada diz que não havia nenhuma resposta da parte de Baal. Chegou um momento que Elias zombou deles. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Elias zombou. Fala: ei, profetas, comece a gritar. Fala mais alto, pode ser que seu Deus está dormindo. Pode ser que ele está numa viagem, eles não estão respondendo. E aqueles homens ali, fazendo aquele sarceiro todo, tudo inútil, porque estavam servindo e clamando ao Deus errado. Nada acontecia. Chegado o próximo do meio-dia, aqueles homens começaram a se mutilar. E houve ali naquele lugar derramamento de sangue. Derramamento de sangue ali como sacrifício. Começaram a se cortar com lanças e facas. E passado meio-dia, Elias falou: agora é comigo. Vocês ficaram aí meio-dia e nada aconteceu. Clamaram ao teu Deus e nada aconteceu. Nenhum sinal houve da parte do Deus de vocês. Agora é comigo. Elias começou a preparar o altar ali para o Deus Altíssimo. A Bíblia Sagrada nos diz que Elias juntou ali 12 pedras e começou a edificar o altar para o Senhor. Pegou a lenha, pegou o cordeiro, sacrificou, cortou em pedaços, colocou sobre a lenha. Mas o povo que estava ali assistindo, o povo que estava ali vendo esse desafio, já havia algo diferente da parte de Elias com Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que Elias começou a cavar em volta do altar. Opa, peraí, o altar de Elias já está diferente do altar daqueles que serviram, que ofereceram a Baal. A Bíblia Sagrada nos diz que era a medida de 2 sementes. Quando faz uma plantação, era a medida, uma vala de 2 sementes. E cercava ali o altar ao qual Elias oferecera para o Senhor. Naquela época havia uma escassez ali de água. A água era como ouro. E Elias fala para os homens que estavam lá: tragam 4 cântaros com água. A Bíblia Sagrada diz que Elias pegou aqueles 4 cântaros de água e derramou sobre o cordeiro, sobre a lenha, sobre o altar. E pediu mais uma vez mais 4 cântaros de água. E derramou-os novamente ali no altar. E pela terceira vez pediu novamente mais 4 cântaros de água. E quando olhamos ali para aquele altar, já estava tudo molhado. A vala que Elias havia ali aberto em volta do altar, já estava cheia de água. Agora aos olhos humanos, pensando, tendo uma visão aqui fora do além, uma visão, tudo molhado. O cordeiro, a lenha, água, a vala cheia de água. Meu Deus. Ali ele estava ali, tentando mostrar que Deus é Deus. Como que vai tocar fogo? Está tudo molhado. E ali ele estava oferecendo o melhor ali para Deus. Estava oferecendo água, que era muito difícil naqueles tempos. Estava ali oferecendo para Deus o melhor. Muitas das vezes somos levantados como abençoadores e temos que abençoar com o melhor. Temos que trazer a melhor adoração para a casa do Senhor. Temos que pegar um instrumento e dar-nos nosso melhor. Temos que fazer a melhor oração para o Senhor. Um prego que você prega na parede tem que ser da melhor forma. Um pano que você vem passar aqui na casa do Senhor tem que ser da melhor forma, porque é para Deus.
Muitas das vezes Deus usa os abençoadores para estar abençoando a vida do próximo, para estar abençoando a obra de Deus, para vir crescer. Abençoe com o melhor. Abençoe com o melhor a vida do seu irmão. Porque Deus deixou para nós amar uns aos outros, assim como vos amei. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que morresse por nós. Para que possamos viver hoje num período de graça. Aí Deus toca no coração da ferramenta dele e fala, vai lá, abençoa a vida do próximo. O irmão já fala, eu vou abençoar com arroz, eu vou abençoar com a cesta básica. Ele chega no mercado, a primeira coisa que ele olha é o preço. Abençoa com melhor a vida do teu irmão. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Faça como se estivesse fazendo para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho. Faça como se estivesse fazendo para si mesmo. Certa vez eu estava tirando o carro da garagem de casa. E estava esperando o portão fechar. Portão automático, hein? É benção. Tinha um catador de papelão assim, umas 2, 3 casas para baixo. Catador de reciclável, um senhor. Aparentava ter entre 50, 60 anos. Barbudo. Com um casaco, com um chapéu. Deus me tocou ali naquele momento e eu fiquei assistindo aquele homem. Apesar de eu estar com pressa, Deus me tocou naquele momento e eu fiquei assistindo aquele homem. Ele estava abrindo o lixo do vizinho. E ele arrancou ali de dentro uma banana. Um alimento para ele. Só que aquele alimento já não servia mais porque já estava meio passado. Porque a casca já não tinha mais uma cor amarelada, mas tinha uma cor negra. E aquilo me prendeu ainda mais atenção e Deus começou ali a falar ao meu coração. Aí ele continuou mexendo ali, tirou mais 2 frutas estragadas e colocou no bolso dele. Aí Deus falou, vai abençoar. Vai abençoar a vida do meu servo. E eu pensei ali naquele momento, Deus tocava no meu coração, vai lá dar um dinheiro para ele. E ele saiu pela parte de baixo do quarteirão, só que eu ia pela parte de cima. Então eu manobrei o carro, alcancei ele e peguei ele na rua de trás. Fica lá para as terras. Eu pensei que eu ia abençoar ele. Eu pensei que o negócio era Deus ia me usar para abençoar a vida dele. Mas Deus queria tratar algo comigo. Fica lá para as terras. Eu falei, Senhor, parei o carro do lado dele. Falei, Senhor, tu acredita em Deus? Naquele momento, aquele senhor estava com um chapéu diferente. E ele arrancou o chapéu em reverência ao nome que eu citei de Deus ali. Ele arrancou o chapéu em reverência à presença do Senhor que já estava ali naquele lugar. E falou que Deus seja louvado a todo momento. Fica lá na terra. Aí nós pensamos que aquela pessoa ali que está catando um reciclável, nós estamos pensando que ele é um coitado. Porque muitas das vezes não estamos com os olhos espirituais abertos. Só que aquele homem tinha uma paz interior tão grande. Só que aquele homem tinha muito mais do que muitos pastores, muitos obreiros da casa do Senhor, muitos membros não têm. Você conversava com aquele homem, você sentia a presença de Deus nele. E ele falou, meu filho, o que você vai me dar dinheiro? E eu pensei na nota pequena que tinha na carteira. E Deus falou, a maior que tiver aí é dele. Porque quando é para sermos abençoados, estamos em prontidão. Mas quando é para abençoar a vida do próximo,
Aí começa a indagar a Deus, será que é de Deus mesmo? Não sei se é de Deus, será que é de Deus? Ô Senhor, acho que eu estou ficando doido. E Deus falava comigo, a maior nota que tiver dentro da sua carteira é dele. E aquele homem falou, é dinheiro? E ele falou, meu filho, guarda esse dinheiro e não pare de abençoar. Porque eu ainda tenho o meu reciclável aqui. Eu vou vender e vou comer hoje. Mas lá na frente vai ter um que não vai ter. Aí Deus começou a tratar algo comigo ali, sabe por quê? Isso é o amor que está esfriando na terra. Aquele homem pensou nos outros que não tem nada, que tem menos do que ele. Falou, não deixe de abençoar. Nos dias de hoje, quem não aceita uma nota de dinheiro, tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio da presença de Deus. Eu falei, amém. Deus abençoe sua vida. E fui. Olhei no fundo nos olhos daquele senhor. Um olho azul, um olho bonito. Até desconfio que não é um anjo do Senhor. Pode ser um anjo do Senhor. Ô Senhor. Muitas das vezes pensamos que as pessoas não têm nada. Porque muitas das vezes estamos presos no mundo material. Temos que sair da nossa área de conforto. Temos que criar um pouco mais de ousadia na presença do Senhor. Buscar um pouco mais a presença do Senhor. Aquele homem se preocupou com o próximo que não tinha nada. Ele podia simplesmente ter pego aquele dinheiro, mas ele não quis. Oh, glórias a Deus. Deus vai tirar o sono de algumas pessoas por estas noites. Rica labras terra. E você vai pensar que está ficando doido. Vai falar, Senhor, não é comigo. Porque você vai deitar na cama e não vai conseguir dormir. Porque você vai deitar na cama e vai passar do seu horário e você não vai conseguir dormir. E se você dormir, Deus te acordar no meio da madrugada, Deus vai tirar o sono de algumas pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. Essas pessoas que perderam o sono durante esses dias, coloque os seus joelhos e se prostrem na presença do Senhor, porque Deus quer tratar algo contigo. Porque Deus está te levantando nesse momento como abençoador. E você vai orar ali com fé, nos pés do Senhor. Vai se derramar ali na presença do Senhor. E Deus vai revelar a vida do outro irmão que você tem que abençoar. Não pense que é seu amigo, que é aquela pessoa íntima. Porque Deus não quer trabalhar assim. Porque Deus não gosta de grupinho. Não gosta das coisas ajeitadas por nós, pelas nossas mãos. Deus gosta da maneira dele. Deus há de revelar. E se vós endurecer os vossos corações, fiquem em paz, meus amados. Fiquem em paz. Porque a obra de Deus não para. Porque Deus levantará outras pessoas para serem abençoadores da obra dele. Porque Deus levantará outras pessoas para abençoar a vida dos teus. Fica lá para as terras, lá. Glórias a Deus. No versículo 36 de 1 Reis 18, a palavra do Senhor nos diz que Elias orou da seguinte forma, clamou ao Senhor: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. 37, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. E no versículo 38, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que então caiu fogo do céu
E à medida que o fogo descia do céu, à medida que as labaredas de fogo, que chamas de fogo, línguas de fogo descia ali no holocausto ali de Elias, começou a consumir todo o cordeiro ali que tinha sido oferecido ao Deus Altíssimo. E aquele povo não acreditava no que estava acontecendo, e com os olhos arregalados e com as bocas abertas, não sabia o que estava acontecendo. E Elias ali dando glória ao Senhor, e o fogo descendo naquele holocausto, porque Deus havia se agradado, porque Elias havia erguido aquele altar segundo a vontade do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que era tanto fogo, que era um fogo tão poderoso e consumidor, que conseguiu consumir todo o cordeiro, que conseguiu sumir com toda a lenha, e até as pedras não sobraram. A Bíblia Sagrada nos diz que o fogo que Deus mandou ali no holocausto, não sobrou nem o pó e nem a água, porque as línguas de fogo lamberam toda a água que estava naquela vala. E isso trouxe um preço muito grande ali para os profetas de Baal, que pagaram com as suas próprias vidas. E todo aquele povo que não acreditavam mais ali na promessa do Senhor, todo aquele povo que não acreditavam mais no Deus de Elias, tiveram que ver, assim como os meus e os teus inimigos verão o dia que Deus é na minha e na tua vida. Ficaram de boca aberta e se jogaram, se lançaram no chão. E ali aquele povo que não acreditava mais em Deus, começavam a clamar: só o Senhor é Deus, só o Deus de Elias é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se tu tem orado, meu amado, se tu tem clamado, apresentado algo da tua parte para Deus, e Deus não está respondendo, significa que Deus está trabalhando ao meu e ao teu favor. Em nome do Senhor Jesus, escreva essa carta da campanha, mas escreva segundo a vontade de Deus sobre a mim, sobre a tua vida, para que Deus possa ler e possa se agradar. Que eu tenho certeza que no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, responderá as minhas e as tuas petições com fogo, assim como Deus respondeu a Elias naquele momento, que não deixou Elias só ali por algum momento, respondeu com fogo. Oh, glórias a Deus. Retornando aqui ao texto de Samuel, a Bíblia Sagrada nos diz ali que Samuel ali juntou aquele povo de Israel, que no versículo 5 já diz que eles já lançaram mão dos ídolos deles. Samuel reuniu o povo em Mispa e se apresentou a Deus em oração. A Bíblia Sagrada nos diz que Samuel falou: então vamos orar, vamos até Mispa orar, que eu vou interceder por vocês, e Deus há de fazer na vida de vocês e livrar vocês dos filisteus. E eles estavam ali orando, e a Bíblia Sagrada diz que houve um jejum ali da parte do povo de Israel, que eles pegaram água do poço e derramaram perante a presença do Senhor, que eles não comiam porque eles estavam jejuando. Aquele povo estava decidido a ter uma mudança espiritual. Eles estavam decididos mesmo a mudar, a servir ao Deus Altíssimo, ao Deus de Eli, ao Deus de Samuel. Eles decidiram trazer uma melhora para a vida deles. A Bíblia Sagrada nos diz que ali eles reconheceram e se humilharam na presença do Senhor. Eles se arrependeram dos pecados ali eles falavam: Senhor, me perdoa, Senhor, porque pequei contra ti. Houve um arrependimento da parte daquele povo. E pode ter certeza que quando nos arrependemos de coração, não só da boca para fora, Deus se agrada.
porque muitas das vezes somos falhos, porque muitas das vezes erramos e não admitimos estar errados. Glórias a Deus. Precisamos criar intimidade com Deus. É tão importante na vida do crente ter intimidade com Deus. É tão importante na vida do crente ter os ouvidos afinados à voz do Senhor, ter o coração aberto para a obra, para a vontade do Senhor. Essa semana conheci um rapaz, estava junto com meu cunhado ali, resolvendo um problema ali, só que era amigo do meu cunhado. Então eu estava conversando, mas estava meio de fora ali, mas quem estava conversando, e pelo jeito aquele homem está afastado ali, ele não está ali, mas na presença do Senhor, não sei por qual motivo ali, ele está fraco. E aquele homem falava ali, a importância de ter intimidade com Deus. Você não entra em barco furado, você não tem prejuízo, você não passa nervoso, você não se aborrece, quando você toma as suas decisões ali, conforme a vontade do Senhor. Ele falou, eu falando com meu cunhado, eu falei, com a gente é assim, quando a gente vai resolver alguma coisa, nós coloca ali na presença do Senhor, fala, Senhor, assim, assim, assado, e espera uma resposta, e vai orando, e vai clamando. Se sim, siga, se não, não vai. E se Deus não responde nada, é porque Ele está trabalhando ainda. Então aguarde. Ele falou, não, comigo é diferente. Comigo é diferente. Olha só. Eu coloquei no meu coração que ia comprar um apartamento. Aí eu fui buscar a palavra. E o Senhor me enviou um sinal. O rapaz falando, o Senhor me enviou um sinal. E eu ouvindo meio de fora assim, mas... E na minha cabeça é mesmo. E eu já perguntando, mas não perguntei. Eu falei, mas que sinal foi esse? Daí minha mulher saiu do emprego, ela recebeu 4 mil reais, ela deu na minha mão. Eu falei, pronto. É o sinal que eu estava esperando. Porque muitas das vezes não temos paciência. Porque muitas das vezes quando queremos muito uma coisa, cai uma folha da árvore e fala, é o sinal que Deus mandou. O irmão dá a paz do Senhor, Deus te abençoe, Jesus te ama, ele fala, é o sinal que Deus mandou. Sabe o que é isso? Falta de intimidade com Deus. O homem foi, comprou um apartamento, agora não tem como pagar, está devolvendo, está ficando louco, está passando nervoso, e ainda a culpa é de Deus. Ele falou, e agora? Eu não entendi porque Deus deixou eu comprar esse apartamento. Eu não entendi porque o sinal Ele mandou, que a minha mulher me deu 4 mil reais, então não tinha sinal maior do que esse. Era para mim fechar o negócio, eu fechei. E Deus permitiu, aí a culpa é do Papai do Céu. Sabe por quê? Porque não está buscando, porque não está orando, porque não está consagrando, porque não está tomando Santa Ceia. Fica lá, abraço, terra, lá mais. Glórias a Deus. Os filisteus ali ficaram sabendo que o povo de Israel tinha subido a Mispa para estar orando ao Senhor Altíssimo. Só que os filisteus tinham um exército forte. Só que os filisteus ali, eles eram uma potência ali sobre o povo de Israel. Aos olhos humanos, aos olhos carnais, era dessa forma. E o povo de Israel, a Bíblia Sagrada nos diz que temia muito ali aos filisteus. Eles tinham muito medo de batalhar, de guerrear contra os filisteus. E os filisteus falaram, vamos pegar eles em Mispa, lá em cima, e começaram a subir. Aí o povo de Israel começou a ver que o povo estavam subindo ali, os filisteus. A Bíblia Sagrada nos diz que eram os príncipes dos filisteus, os mais fortes, os mais preparados, para não durar muito ali a guerra, para não guerrear por muito tempo. E eles estavam ali clamando e orando ao Senhor, junto a Samuel. E falou, Samuel, o povo está subindo, os filisteus estão subindo. E agora, Samuel? Não para de clamar não, Samuel. Intercede por nós, que os homens estão vindo aí para pegar nós. Não para de orar não, Samuel. Intercede ao seu Deus aí, que nós estamos orando também, mas os homens estão subindo para pegar nós, para guerrear com a gente. E nós não podemos com ele.
A Bíblia Sagrada diz que Samuel ali naquele momento manteve a calma. Quem está no Senhor está confiante. Não importa a situação ao qual está passando. Não importa se está passando no vale, se está passando por luta. Mas se você se encontra no vale, pode ter certeza que vai vir exaltação sobre a sua vida. A Bíblia Sagrada nos diz ali que Samuel pediu um cordeiro ali, sacrificou ele inteiro ali para o Senhor. E eles falou: agora estamos prostrados aqui diante do seu Deus, Samuel. Nos libertamos dos outros deuses que nada fazia por nós, mas agora o seu Deus precisa nos livrar das mãos dos filisteus. E Samuel ali sacrificando aquele cordeiro. Foi no exato momento que chegou ali os filisteus para guerrear. E a Bíblia Sagrada diz que naquele exato momento, trovejou no céu e Deus respondeu a oração de Samuel. Deus respondeu como se fosse um trovão. Deus respondeu do alto céus como se fosse a voz de um trovão. E naquele momento os filisteus ficaram atrapalhados. Naquele momento os filisteus entraram em pânico porque não sabiam o que estava acontecendo. Sabe o que estava acontecendo? O Deus de Samuel estava agindo ao favor do povo de Israel. E ali naquele momento que eles ficavam atrapalhados em pânico, o povo de Israel se levantou e começou a guerrear. Não importa a luta que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, mas hoje Deus te levanta perante a tua prova, e você vai ser abençoado, porque você vai guerrear em nome do Senhor Jesus, porque Deus não mandou você parar de marchar. Porque algumas pessoas que entraram aqui nesse lugar estavam pensando em desistir mediante a prova, porque tem passado luta grande, porque tem passado sofrimento. Mas Deus fala com você esta noite: aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, que a vitória irá chegar pela manhã. É no tempo de Deus, meus amados. Os filisteus foram derrotados ali pelo povo de Israel. Não porque o povo de Israel era mais forte, mas porque Deus tinha um plano ali daquela forma. E no versículo 12: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Já vou concluir, meus amados. A vitória do povo de Israel começou ali de dentro para fora. À medida que eles estavam cheios dos ídolos, à medida que eles estavam ali idolatrando, não cumprindo a vontade de Deus, os filisteus pareciam invencíveis sobre ele. Mas à medida que eles foram esvaziando, assim é comigo e contigo. À medida que eles foram se lançando mão daqueles ídolos e se esvaziaram do mundo e se encheram da presença de Deus, Deus começou a agir na vida daquele povo. Porque Deus não agiu antes na vida daquele povo. Porque eles estavam servindo 2 a 3 deuses ao mesmo tempo. E se o Deus Altíssimo tivesse feito algo pela vida daquele povo, aquele povo poderia pensar: ah, foi Baal que fez na minha vida, foi Baal que me abençoou. Oh, eterno e poderoso Deus, foi Astarotes que me abençoou, que fez algo na minha vida. Por isso que Deus não fez nada na vida daquele povo, porque eles estavam adorando outros deuses. E no livro de Isaías, de capítulo 42 e versículo 8, a palavra do Senhor nos diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com imagens. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Entenderam, meus amados? Papai do céu não divide a glória dele com o homem.
Muitas das vezes temos que orar e falar: Senhor, nos diminua, Pai. Nos diminua, Senhor, para que a sua presença seja exaltada. Porque Deus não divide a glória dele com homem. Deus não divide a glória dele com placa de igreja. Deus não divide a glória dele com estátuas. Deus não divide a glória dele com manjares. Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque ele é soberano. Porque ele é único. Porque ele é o Deus dos deuses. Porque ele é o Senhor de todos os exércitos, de todas as nações. Glórias a Deus. Eu encerro por aqui, meus amados. Que a palavra de Deus hoje tenha penetrado no seu coração e no meu coração. Que a partir de hoje, aquelas pessoas que estavam ali abatidas pela prova, abatidas ali pela dificuldade, que venham ganhar um abraço do Senhor Jesus esta noite. Saiam daqui alimentados pela palavra de Deus e consigam caminhar mais um pouquinho. Ninguém falou que seria fácil, mais um pouquinho. As palmas louvem e agradecem o nome do Senhor. Eu passo para o bispo Natan. Glórias a Deus. Aleluia.